agora que vocês já sabem como instalar o framework jQuery User Interface nas suas páginas HTML, vamos ver como criar um acordeon com esse framework. Nós temos aqui um HTML muito simples, que é composto basicamente de uma seção div, contendo dentro dessa seção títulos, e logo abaixo de cada título nós temos uma outra div com um conteúdo representando aquela seção. Então, cada início de seção é representada por um título, seja ele um H3, um H1 ou um H6, né? Não importa, desde que seja a tag H. E abaixo desse título, o conteúdo desta seção. O conteúdo da seção, alguns deles são compostos aqui de parágrafos, mas outros podem ser compostos, inclusive, né, de outros elementos, parágrafos, listas, imagens e assim por diante. Na aula de instalação do framework jQuery UI, nós vimos que para que o framework funcione, nós precisamos desta estrutura básica. Um link para o estilo visual escolhido para esse framework, que no nosso caso estamos utilizando o estilo Smoothness. Os estilos eles podem ser encontrados na seção Galeria de Theme Roller. Nessa seção Galeria você escolhe o estilo visual que você quer aplicar nos seus componentes. E ao clicar em Download de qualquer um desses estilos, vocês vão receber tanto as folhas de estilo CSS, bem como o JavaScript da jQuery UI com todos os componentes, né, que você selecionar no momento do download. Então, basicamente, nós precisamos desse estilo visual CSS, da biblioteca jQuery e do framework, que também é uma outra biblioteca, framework jQuery UI. A partir daí, nós podemos chamar os nossos widgets para serem aplicados aqui dentro de cada um dos componentes. Vamos ver aqui como fica esta página com a aplicação dos estilos visuais. Então, eu atualizei, né? E nada, nenhuma alteração visível foi feita nesse documento HTML. Agora, vamos aplicar o widget acordeão nesse elemento. Então, o elemento que eu quero aplicar é exatamente essa div. O elemento, o widget acordeão, ele procura dentro do elemento alvo as tags de título e as divs logo abaixo de cada um desses títulos, para criar aquele efeito sanfona. Então, vamos procurar primeiro o nosso elemento que eu quero transformar em um acordeão. Vamos aqui dentro da nossa tag de inicialização da jQuery, utilizar o construtor jQuery para procurar aquele elemento, acordeão, e em seguida chamar a função que cria o acordeão para a gente. E aí está. Com essa simples linha de script, a gente acaba de transformar aquele documento simples HTML nesse componente muito mais interessante, muito mais interativo. E dentro de cada um desses widgets, nós podemos definir algumas configurações especiais. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse título novamente, eu estou clicando várias vezes e nada acontece. Ele só acontece quando eu clico em outro. E aí ele fecha aquele primeiro e abre os outros, né? E abre o que eu cliquei. Mas se eu clico várias vezes aqui, ele não fecha essa área.
para fechar essa área, nós temos uma configuração. Então, eu poderia utilizar essa configuração aqui, collapsible true, sem ponto e vírgula. E, sim, nós obtivemos um erro aqui. Por quê? Esses parâmetros de configuração, eles devem ser passados como um objeto aqui dentro da nossa função. Um objeto do tipo JSON. Então, estamos colocando aqui, entre chaves, os parâmetros que eu quero aplicar. E pronto. Uma vez que nós aplicamos esse parâmetro, agora eu consigo abrir e fechar o elemento, né, clicando sempre sobre ele. Existem outras configurações que nós podemos aplicar no acordeão. Eu aconselho a vocês que entre nos arquivos de demonstração, nos arquivos de exemplos da jQuery UI, para que vocês possam ver quais são as outras possibilidades com relação ao acordeão. Para mais detalhes sobre o acordeão, vocês podem entrar aqui em Demos e Documentação. Nessa seção, nós vamos encontrar a lista de widgets do framework jQuery User Interface. E um dos itens da lista é exatamente aqui o acordeão. Se vocês clicarem aqui em acordeão, vocês verão uma página com uma lista completa dos recursos disponíveis para esse widget. Então, nós temos aqui o acordeão simples, que foi o que a gente utilizou. Nós temos aqui outros exemplos utilizando o acordeão. Então, aqui no canto direito do exemplo, da página de exemplo, vocês vão encontrar as outras possibilidades. Então, está aqui. O recurso de collapsible, que a gente acabou de ver, né? E aqui nós temos os trechos de código de utilização de cada um desses componentes. Utilização do acordeão quando você passar o mouse por cima do elemento. E aí está. Quando passamos o mouse por cima de cada um dos títulos, ele abre o acordeão, sem precisar clicar, né? Então, esses aqui são todos os recursos que você pode estar utilizando de configuração do seu acordeão. Acordeão com imagens, ícones customizados aqui embaixo, por exemplo. Eu convido vocês a navegarem por essa página de exemplos, né, e fazerem mais alguns testes no acordeão de vocês. E vejo vocês na próxima aula de exemplo. Pessoal, até lá!